Apesar do grande número de Covid-19 no Brasil, o país segue com a taxa de mortalidade diária inferior se comparado com outros países. É o que mostra o levantamento do Ministério da Saúde desde o dia 26 de fevereiro, quando o Brasil registrou o primeiro caso de coronavírus, até esta quarta-feira, dia 8 de abril. A primeira morte por Covid-19 no Brasil foi registrada no dia 17 de março, 20 dias depois do primeiro caso de infecção no país. A Agência Brasileira de Inteligência divulgou uma previsão informando que, até o final da primeira semana do mês de abril, cerca de 5.571 pessoas deveriam morrer por conta da doença. Mas o levantamento do Ministério da Saúde mostra que na primeira semana do mês, o número de mortes por dia oscilou entre 60 e 100 confirmadas, totalizando 667 óbitos em todo o país até essa terça-feira, dia 7 de abril. Ainda assim, o Brasil ocupa a 13ª posição no ranking de óbitos por coronavírus no mundo, liderando os Estados Unidos com mais de 1.000 novas mortes por dia. No Piauí, a taxa de mortalidade também tem se mostrado inferior em relação a outras regiões do Brasil, sendo Teresina a capital nordestina com menos casos confirmados de coronavírus. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou a primeira morte por Covid-19 no dia 27 de março. Na mesma semana, outras 3 foram confirmadas, e somente após 8 dias ocorreu a 5ª morte, nesta terça-feira. Existem 31 casos confirmados da doença em todo o estado e outros 211 suspeitos até o momento. O balanço epidemiológico mostra que no Piauí a doença atinge mais o público masculino e com menos de 60 anos. De acordo com cientistas, as comunidades que vivem em locais mais quentes podem ter vantagem comparativa para retardar a transmissão por coronavírus. Isso poderia explicar um desenvolvimento mais lento da doença nessa região. Obedecendo aos decretos municipais e estaduais, os comércios seguem fechados na capital. Alguns setores dos serviços essenciais, como farmácias, continuam funcionando adotando medidas preventivas, como limitar a quantidade de pessoas por vez a serem atendidas. Diante da situação do coronavírus no estado, o Sindicato dos Lojistas do Comércio do Piauí tem tentado a possibilidade de reabrir o comércio parcialmente, e não só os serviços essenciais como tem sido. A nossa reportagem entrou em contato com a entidade, que informou que os empresários, apesar de entenderem o momento, esperam que o comércio seja normalizado o mais breve possível, a fim de evitar prejuízos.